Bom dia, eu sou a Giovana e vou falar hoje para vocês sobre o bloqueio anestésico utilizado em diagnóstico de claudicação. Então, de uma forma geral, eu vou explicar o que é a claudicação e o bloqueio anestésico como o diagnóstico da claudicação. Então, a claudicação ela vai ser uma doença muito frequente em equinos e pode ter causas variadas. As principais causas que causam claudicação em equinos são traumas, anomalias congênitas ou adquiridas, infecções, desordem circulatória nervosa, pode ser um cravo mal pregado e também desgastes com feridas em geral. O bloqueio anestésico, então, ele vai ter como finalidade auxiliar na avaliação dessa enfermidade do aparelho locomotor em equinos por meio de analgesia. Isso vai fazer com que haja dessensibilização de uma região específica para que você consiga que o animal pare de claudicar após o bloqueio e vai apontar então a região envolvida. Então, um dos bloqueios anestésicos utilizados em equinos é o perineural como diagnóstico. Ele é utilizado para localizar a sede da dor causadora dessa claudicação. Ele é muito útil quando essa região da claudicação permanece indefinida, mesmo após o exame físico. Quando a gente localiza, então, a provável sede da lesão, também podemos usar outros métodos diagnósticos, como radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Esses podem ser realizados como forma mais efetiva e econômica. O teste para determinar o sucesso desse bloqueio anestésico em determinadas regiões vai ser realizado como uma picada de agulha. Então, algum tempo após esse procedimento, a gente vai verificar se o animal vai ter ou não a sensibilidade. Para bloqueios anestésicos em estruturas sinoviais, a preparação cirúrgica ela é obrigatória. E o bloqueio anestésico, então, é realizado com a lidocaína, que é o anestésico de escolha, tanto para o bloqueio perineal quanto para o sinovial. Dentre os bloqueios anestésicos perineurais e distais do membro torácico, nós temos o bloqueio do nervo digital palmar, que tem como objetivo anestesiar os nervos digitais palmares medial e lateral, em um aspecto palmar da quartela, imediatamente proximal às cartilagens colaterais da falange distal. Então, a administração desse anestésico local, ele normalmente é feito com um membro elevado, podendo utilizar a agulha de calibre 25 por 1,59 e fazendo com um volume de 1,5 ml de anestésico local sendo aplicado nesse nervo. Normalmente é o primeiro a ser feito e é o mais frequente de ser realizado. O bloqueio de campo da quartela ele vai ser realizado se você fizer o bloqueio do nervo digital palmar e o animal continuar claudicando. Então, você vai consistir em anestesiar os ramos dorsais dos nervos palmares digitais, sendo utilizado de 2 a 3 ml do anestésico local por ponto da aplicação. A região da aplicação vai ser a mesma que o bloqueio do nervo digital palmar, descrita anteriormente, mas com a agulha direcionada dorsalmente. Também temos o bloqueio do nervo digital palmar dos ossos sesamoides proximais, ou bloqueio sesamoide abaxial. Ele vai ser utilizado quando o bloqueio do nervo digital palmar ele não for positivo. Então, você vai introduzir uma agulha na região dos ossos sesamoides proximais, com o membro elevado e apoiado pela palma da mão na superfície dorsal do boleto, e o plexo vai ser palpado e o nervo pode ser isolado. Nisso, você vai aplicar de 2 a 3 ml de anestésico local, próximo aos nervos medial e lateral. O bloqueio dos nervos palmar baixo e metacárpico palmar, ou também chamado de bloqueio baixo de 4 pontos ou de 4 pontos acima do boleto, ele tem como objetivo anestesiar os nervos palmares e os nervos metacárpicos palmares nessa região mais distal do segundo e quarto osso metacárpico.
Os nervos palmares vão passar entre os ligamentos suspensor do boleto e o tendão flexor digital profundo. Devido a essa posição palmar no plexo neurovascular, vão ser encontrados íntimos ao tendão flexor digital profundo sobre a sua extremidade dorsal. Eles vão ser relativamente profundos, podendo ser bloqueados com 3 ml de anestésico local por nervo, administrados na superfície dorsal desse tendão flexor digital profundo, medialmente e lateralmente. Também vamos ter então uma anestesia perineural, que você vai realizar no membro pélvico. Nisso temos então o bloqueio dos nervos metatársicos, dorsais, lateral e medial. O nervo lateral, então, ele vai ser bloqueado no metatarso proximal, no qual você vai injetar anestésico local subcutaneamente no meio caminho entre a junção dos ossos terceiro e quarto metatarsiano, e a borda do tendão extensor lateral sendo o ponto de referência mais distalmente, e o tendão extensor longo dos dedos. No nervo metatársico medial, o nervo medial vai correr na borda medial do tendão extensor longo, obliquamente sobre o aspecto medial do metatarso. Isso vai terminar de uma maneira semelhante do nervo lateral. Então, na porção proximal vai ser realizado o bloqueio injetando o anestésico local adjacente ao tendão extensor digital longo. No metatarso distal, o local vai ser aspecto medial do terceiro metatarsiano. Então, ainda no membro pélvico, nós temos o bloqueio do nervo tibial, no qual pode ser bloqueado junto com os nervos perineurais, profundo e superficial, para diagnóstico de claudicação do jarrete e as estruturas distais a ele. A anestesia, então, vai ocorrer aproximadamente 10 centímetros acima do boleto, na fase medial do membro, aonde ela pode ser realizada a palpação do nervo na superfície caudal do músculo tibial caudal, cranial ao tendão calcâneo. Então, após a aplicação da anestesia do nervo tibial, ela vai nos permitir com que a gente pudesse observar se há melhora da claudicação indicada na suspeita, tanto como a origem da dor da região metatarsiana ou do ligamento suspensório, contanto que seja descartada como origem da dor as estruturas distais do membro após o bloqueio baixo do nervo plantar. Também temos, então, o bloqueio dos nervos fibulares ou perineais, superficial e profundo. Normalmente, eles são feitos junto ao nervo tibial como diagnóstico da claudicação de tarso ou como bloqueio de seleção para descobrir se a dor está gerando a claudicação proximal ou distal ao jarrete. A anestesia dos nervos fibulares vai ser realizada, então, geralmente na borda lateral do membro, sendo cerca de 10 centímetros acima do boleto, em uma depressão formada pelos músculos extensores distais longos e lateral ao nervo perineal profundo, passando próximo então à tíbia e perto da extremidade lateral do músculo tibial cranial. O nervo tibial e dos fibulares superficial e profundo acima do boleto vão fazer então uma anestesia toda a porção distal do membro quando esses nervos estão dessensibilizados, permitindo com que o cavalo possa puxar o membro. Bom, para você realizar a técnica do bloqueio anestésico perineural, antes de tudo você tem que ter um ambiente adequado, limpo e de preferência com um piso antiderrapante. Esse bloqueio ele deve ser efetuado nas condições mais assépticas possíveis. A tricotomia da região ela não é necessária. O local ele pode ser só limpo com compressas como gases umedecidas com álcool. O local da aplicação e a preferência do profissional vão determinar se essa técnica pode ser realizada com o membro apoiado no chão ou não. Então, para você fazer a técnica do bloqueio anestésico perineal, a agulha normalmente utilizada para esses bloqueios na região distal dos membros é a 30/7. Porém, o calibre e o comprimento das agulhas vão depender do nervo que você vai anestesiar. A agulha normalmente ela vai ser inserida desacoplada da seringa para que haja diminuição do risco dela ser quebrada ou entortada. Então, você vai inserir a agulha no subcutâneo sobre o nervo e direcionar distalmente, nunca proximalmente,
para que não faça a dessensibilização em mais estruturas do que o desejado. Se a agulha for sendo retirada enquanto o anestésico está sendo administrado, este vai atingir diferentes planos do tecido, aumentando então a probabilidade do contato com o nervo, porém também vai aumentar as chances de anestesiar mais estruturas. E as principais drogas utilizadas para realizar os bloqueios anestésicos são a mepivacaína e a lidocaína. A mepivacaína é um anestésico de escolha para as infiltrações intraarticulares e perineurais, porque ela é pouco irritante, tem um rápido início de ação e um bom período de ação. Tem um perfil muito semelhante à lidocaína e a administração em doses também é semelhante. Possui um efeito rápido, entre 5 a 10 minutos após a aplicação, e dura em média de 120 a 180 minutos. Já a lidocaína, ela é um anestésico local do tipo amida, aprovado para uso em equinos. A solução a 2%, sendo 20 mg por ml. Ela é empregada então em bloqueios nervosos e infiltrações locais. A dose máxima permitida é de 76 mg por quilo. Quando associada como vasoconstritor, ela também vai permitir ser aumentada para 9 mg por quilo, tendo seu efeito de ação variando de 60 a 120 minutos. Também temos outras drogas que podem ser utilizadas para realizar os bloqueios anestésicos, que são a bupivacaína e a ropivacaína. A bupivacaína, ela tem de 3 a 4 vezes mais potência que a lidocaína, sendo um anestésico local potente de aparecimento variável de entre cerca de 10 a 30 minutos, sendo a mais comumente usada em anestesia infiltrativa, intraarticular e bloqueios de nervos periféricos em equinos. As doses do bloqueio de nervos periféricos de anestesia epidural caudal em geral vão ser de 0,05 a 0,08% mg por quilo em solução a 0,5% em equinos adultos de médio porte. Já a ropivacaína, ela é um anestésico local também muito potente, com variação entre 10 a 30 minutos seu efeito após a aplicação e por via de administração. Tem como duração de 180 a 480 minutos de ação anestésica. Ela é recomendada semelhante à bupivacaína, por ter uma potência também similar, porém com maior duração de ação anestésica infiltrativa e menor cardiotoxicidade. Ela também tem uma apresentação em concentrações de 0,2, 0,75 e 1%, para também anestesia infiltrativa e perineural. E com isso finalizamos então. Muito obrigada!